Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Sara Roder, mãe de autistas, terapeuta, e eu ajudo as mães que têm filhos autistas, como vocês podem levar uma vida normal, desenvolvendo seus filhos para que eles sejam calmos e independentes de uma forma natural, mesmo que o seu filho ainda não tenha o diagnóstico de autismo ou já faça várias terapias, ou talvez você more em alguma região onde o seu filho não tem acesso a terapias. O conteúdo de hoje com certeza vai poder te ajudar muito. Então, nós vamos falar, o tema do nosso bate-papo hoje é como você pode ajudar o seu filho autista mesmo morando longe de terapias, porque essa é uma realidade de muitas mães de autistas, né? Então, convido vocês que estão aqui comigo a compartilharem esse bate-papo para que outras mãezinhas de autistas também possam ser ajudadas, possam ter o conhecimento que vai ser falado aqui hoje, que vai trazer orientação, direcionamento para essas mãezinhas também. Então, esse bate-papo não é, na verdade, para indicar endereços de terapias, para indicar profissionais em terapias, mas é para orientar sobre o que você mesma, mãe, pode fazer pelo seu filho autista, mesmo morando em locais de difícil acesso a terapias. Tem muitas mães de autistas que moram em regiões, que moram em cidades ou até mesmo na zona rural, né, onde os filhos autistas não têm acesso a terapias. Muitas mães nessa condição. E que essas mães, né, o que elas podem fazer para ajudar os seus filhos a se desenvolver? Veja só, elas podem fazer muito. Se tem alguma mãe aqui comigo nesse bate-papo que mora em algum local onde na cidade ou na região não tem acesso a terapias, conta para mim, compartilha aqui comigo, tá? Então, olha só, a maioria das mães não tem o conhecimento de que elas mesmas ou vocês mesmas são capazes de trabalhar o desenvolvimento do filho de vocês. Vocês são capazes de ajudar o filho de vocês, o filho autista, a evoluir, mesmo morando longe de terapias. É totalmente possível. E como que eu sei disso? Foi a minha experiência. Veja só, eu não sou formada em pedagogia, eu não sou fono, nem terapeuta ocupacional, eu tenho uma outra formação, mas não essas. Mas eu aprendi a desenvolver o meu autista quando, na época, quando eu tive o diagnóstico de autismo dele, eu morava num local onde nem se falava em autismo. Autismo? O que é isso? Ouvi falar. O quê? Era assim que as pessoas me respondiam. Nem se falava em autismo. Quanto mais em terapias. E olha só, o meu filho, ele era muito nervoso, o dia todo nervoso, irritado. Ele tinha atraso na fala, ele não dormia bem, aliás, quase não dormia, muito seletivo na alimentação, demais. E vários outros sinais que autistas têm, né? Meu filho tinha. Então, o que aconteceu? Eu fui estudando, eu fui praticando com ele tudo que eu aprendia e que eu achava interessante. E depois eu colhia os resultados. E com esses resultados, eu pude depois ajudar muitas mães de autistas com as ferramentas que eu desenvolvi, praticando com ele em casa. E depois também tive a oportunidade de praticar com a minha outra filha, que também é autista, e depois essas mesmas ferramentas. Então, eu em casa. Ou seja, sim, totalmente possível você, mamãe, trabalhar o desenvolvimento do seu filho autista em casa. Se você se encontra nessa condição onde o seu filho não tem fácil acesso a terapias. Eu me lembro quando eu tive o diagnóstico de autismo do meu filho e depois de passar pelo neuro, ter o laudo, eu passei também por uma profissional de 30 anos de experiência em autismo e ela me disse, olha, onde você mora, você não vai ter condições de desenvolver o seu filho. Você precisa se mudar, você
precisa se mudar para uma cidade, para uma capital, onde você vai ter acesso, suporte, tratamento, direcionamento, terapias, você precisa se mudar. Foi essa a orientação que eu tive. Mas a realidade minha era outra. Essa foi a instrução que ela me deu, porque era o que ela via, o que ela achava que eu precisava. Mas isso não foi obstáculo para mim, de jeito nenhum. Eu não tinha alternativa, na verdade. Eu não tinha alternativa. Por quê? Ou eu ficava sentada lastimando, vendo o meu filho regredir cada dia, ou eu enfrentava aquela situação. Eu não podia realmente me mudar para uma outra cidade por causa do trabalho do meu esposo e outras responsabilidades que nós tínhamos na região, no local onde morávamos. Então, eu não tinha escolha. Então, pode ser que você, mãe de um filho autista, também se encontre numa condição assim, parecida com a minha, com que eu me encontrava, sem poder se mudar para um outro local, para uma outra região, para uma outra cidade, onde o seu filho possa fazer terapias. Pode ser. Mas o que é mais importante é você ter esse conhecimento de que você pode, que você é capaz sim de ajudar o seu filho autista a se desenvolver. Muito capaz. E por que você deve fazer isso pelo seu filho? Porque você deve se dedicar no desenvolvimento dele. Por quê? Porque você tem todas as ferramentas, todas as condições com o que você tem aí na sua casa para desenvolver o seu filho autista. Como? Ajudando ele nas atividades do dia a dia. Por exemplo, na hora de comer, de tomar banho, de escovar os dentes, para que ele aceite os seus comandos, para que ele desenvolva a fala. Porque todo momento é momento para você desenvolver o seu filho autista. Todo momento. É no dia a dia. Não é apenas lá dentro da sessão de terapia com algum jogo pedagógico. Não. Aquele jogo pedagógico não é a realidade do seu filho. A dificuldade que você tem com o seu filho em casa, qual é? Olha aqui a Tereza. Será que é Tereza? Me falando que sim. Olha só, Tereza. Qual é a sua dificuldade? É nas atividades do dia a dia. Ele não quer escovar os dentes, não quer tomar banho, tem dificuldade na hora de comer na alimentação, não dorme direito. O que mais? Não obedece os seus comandos, não aceita um não. Não é as principais dificuldades da criança autista. É ali, é na realidade do dia a dia, né? Então, qual o resultado de você investir tempo, dedicação para desenvolver o seu filho autista? O resultado, ou seja, o maior benefício, é você poder ver o seu filho se desenvolver dentro das habilidades que ele precisa desenvolver, mesmo você morando longe de acesso a terapias. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Você não precisa mais ficar refém de terapias, ou seja, de alguém que tenha estudo, que tenha uma formação para poder desenvolver o seu filho naquela habilidade ou naquelas habilidades que ele precisa desenvolver. Você não precisa mais ficar refém. E é isso, Tereza, né? Não sei se é Tereza, né? Tereza, é isso. Entendeu? E outras mãezinhas aqui que se encontram nessa condição também. Talvez você se encontre nessa condição porque eu me encontrei. E é a realidade de outras mães. Você procura, por exemplo, na internet, dicas, por orientações. Para quê? Para ajudar o seu filho. E você acha tudo muito difícil, muito complexo. Por quê? Muitos profissionais compartilham informações de conhecimento, de orientações, porém de uma forma complexa, de uma linguagem que você sente dificuldade para compreender. O que você precisa? Prática. O que nós mães precisamos? Saber lidar o dia a dia, que é a realidade de uma criança autista. É simples assim. Então, existem formas, existem maneiras simples que você mesma pode aprender, temperadas com o seu amor incondicional de mãe, que profissional não tem. Por melhor profissional que seja, por excelente profissional, não tem o seu amor incondicional de mãe, que pode ser trabalhadas no próprio espaço, no próprio ambiente do seu filho, dentro do tempo dele, sem causar estresse para você, sem causar estresse para o seu filho, levando ele a uma outra cidade
outro local longe para fazer terapias. Eu sei de mães que chegam a viajar 300 quilômetros para levar o filho fazer. E um estresse toda vez que precisa fazer essa viagem, porque sai do ambiente deles, sai do conforto do lar, já é um estresse a viagem, outro local, outras pessoas, outro ambiente, eles não sabem esperar, tem as necessidades deles únicas, tem que ir a algum local público, inclusive às vezes tem que ir e voltar no mesmo dia. Então é desgastante, é estressante. Sem contar as mães que nem condições de fazer esse transporte, fazer essa viagem têm, né? Então essa é a realidade de muitas mães de autistas. Por isso que eu pedi para vocês compartilharem esse bate-papo para ajudar essas mãezinhas, para que elas tenham esse conhecimento, que isso não é passado para elas, só é passado que, opa, teve diagnóstico de autismo, agora você se lascou. Por quê? Porque agora você tem que procurar terapias. A vida toda fazendo terapia com esse seu filho e corre que quanto mais terapias ele fizer, melhor para ele. E você não sabe, você não tem conhecimento, te falam isso, todo mundo te fala isso, você pensa, uau, deve ser isso mesmo? Não. Então, o conhecimento que eu tô te trazendo aqui é que você mesma é capaz. Você só precisa de direcionamento, de orientação, de saber como, o que fazer. Então, você não precisa desse estresse. Nem você, nem seu filho. Se você mesma buscar aprender como ajudar ele em casa, né? Mas pode ser que você pense, ai, Sara, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir lidar, ajudar o meu filho autista, porque por eu não saber lidar com os comportamentos dele, eu não vou saber, né? Então, o que você também não sabe é que é possível você aprender a lidar com os comportamentos do seu filho. Isso você não sabia, então é preciso. Por exemplo, existem formas, existem maneiras que eu ensino para você ajudar o seu filho autista, obedecer, por exemplo, os seus comandos, para ele aceitar um não, por exemplo. Então, desenvolver bons comportamentos no seu filho autista não é muito diferente de ensinar a desenvolver bons comportamentos em crianças que não são autistas. Apenas você precisa aprender, por exemplo, respeitar as hipersensibilidades dele, o tempo dele, que não é como o seu tempo, nem como o tempo das outras crianças, o hiperfoco, superinteresses dele. E você aprender a usar os movimentos repetitivos dele ao seu favor, desenvolvendo habilidades nele. Então, é de uma forma simples, não é complexa, mas precisa do seu amor de mãe, da sua paciência de mãe, dos seus cuidados de mãe, né? Então, você precisa aceitar o autismo do seu filho e não querer consertar ele como querendo moldá-lo a uma criança que não é autista, por exemplo. Não vai dar certo. É como se você não estivesse aceitando o autismo do seu filho, querendo mudar ele, né? Então, são etapas primárias, mas simples e necessárias que você precisa para conseguir desenvolver o seu filho. E você pode pensar assim, ai, Sara, mas eu não tenho tempo. A minha vida é uma correria, é uma loucura. Eu estudo, eu trabalho fora. Você não precisa de horas para desenvolver o seu filho autista. Se você tiver diariamente 20 minutos, meia hora por dia, você pode fazer muito pelo desenvolvimento dele, na evolução do desenvolvimento, muito. Ai, Sara, mas eu não posso, eu não consigo. Bom, se você não tem pelo menos esse tempo de uns 20 minutos, meia hora para desenvolver o seu filho autista, então você precisa o quê? Reavaliar o seu tempo, né, de qualidade com o seu filho. Porque pelo menos 20 minutos, meia hora, você precisa ter. E nesse tempo, você pode fazer muito por ele, desenvolver muito, muito mesmo. Olha aqui, uma das minhas alunas do coração. Boa noite, Rosineide. Tudo bem, querida? Boa noite. Eu mesmo parei a terapia ocupacional com a Bia. Eu não estava vendo resultado. Em casa eu estimulo ela muito melhor e tem dado certo. Que lindo, Rosineide. A Rosineide é uma das minhas alunas que eu tenho ensinado ela a desenvolver a netinha, no caso, né? A Rosineide é responsabilidade da neta querida Bia. E é isso mesmo. É possível você trabalhar com o seu filho
filho, com a sua filha. No caso dessa aluna aí, a Rosineide, ela é vovó da Bia e ela está aprendendo a trabalhar, desenvolver com a Bia de uma forma simples, sem um monte de teorias complexas, não a simplicidade. Mas claro, existem etapas, existem ferramentas que a Rosineide aprendeu e está aplicando com a netinha, né? Que legal, Rosineide, fico muito feliz que você continua. E olha só, eu inclusive, aproveitando aí que eu tô falando com a Rosineide, eu quero convidar uma outra aluna minha também, a Lauana. Deixa eu ver se a Lauana tá por aqui. Que a Lauana também se encontra numa condição assim. A Lauana mora numa região... Eu não vou ficar falando, deixa eu chamar ela aqui. E ela conta, senão eu vou já contar tudo antes, né? Ah, tá aí, Lauana, deixa eu te chamar aqui. Então, peraí, vamos lá. Oiê! Oi, Lauana, tudo bem? tudo. Boa noite. Seja muito Boa bem-vinda noite. ao nosso bate-papo. Obrigada. Mamães de autistas, aqui tem mamães, avós, que legal. Lauana, conta pra gente, conta pras mãezinhas que estão aqui, vovós, de você, conta da sua cidade, a sua região. Assim, eu sou Lauana, né? Meu filho tem 3 anos, o Afonso Henrique. Ele foi diagnosticado esse ano ainda, em abril. E quando a gente saiu já da clínica, quando a gente pegou o laudo, a gente foi ver se tinha até particular, fono, porque o médico já disse que tinha que fazer fono, tinha que fazer TO. A gente foi ver e não tinha nem vaga, nem no particular. Qual é a sua cidade? Eu não me lembro. Camusim, Ceará. Camusim, Ceará. É longe porque aí a capital é Fortaleza, isso? É. E é longe de Fortaleza? É uns 300 quilômetros, se eu não me engano. Porque aqui é o litoral. Uhum. Aí lá é também litoral, só que é bem longe mesmo. É uma cidade pequena, então. Não. É uma cidade pequena. E aí, terapias, como que foi? Ele não tá fazendo. Mas ele não tá fazendo fora, ele tá fazendo aqui comigo. Eu sou a terapeuta dele, eu e o pai dele. E olha só, a Lauana, quando eu tive o diagnóstico de autismo do Henrique, né, o meu filho, isso foi, agora em dezembro vai completar 12 anos. Então, na época, o neuropsiquiatra infantil que deu o diagnóstico, ele me disse bem sério, você é a melhor médica do seu filho e a sua família é a melhor terapia do seu filho. Eu guardei aquilo comigo, porque como eu estava falando no começo aí do bate-papo, na cidade, na época onde eu morava, não tinha acesso a terapias, nem se falar autismo. O que é isso? Não, nunca ouvi falar. Quanto mais terapias, mais foi trabalhando, desenvolvendo com ele em casa. E aí, volta e meia eu posto stories aí dele tocando piano, indo no judô, conversando, tal, como ele se desenvolveu. Agora o Afonso Henrique também, né? Como meu Henrique. O Afonso, quando você começou a trabalhar com ele não tinha 3 aninhos ainda, né? Não, ele fez agora em agosto, 3 anos. Então ele deveria ter uns 3 anos e 8 meses. 2 anos e... Era 2 anos e 7 meses. Que você começou a desenvolver. E no começo eu me lembro que você falou que ele só produzia sons, né? Era só sons e era sons quase como grunhidos. Era só assim, só esse tipo de sons. E ele não olhava pra gente, a gente buscava o olhar dele, ele não olhava pra gente. Ele olhava assim, mas tirava, ele não passava muito tempo olhando pra gente. E ele tava um pouquinho agressivo, um pouco, quase nada, assim, mas a gente percebia assim, uma agressividade nele. Mas é tanto porque a gente não entendia. A gente não entendia ele. E aí, quando a gente mesmo, quando a gente não se sente entendido, a gente fica bravo. Só que a gente sabe se controlar, né? A gente fica com raiva, mas a gente fica na nossa. Ele não, ele estava ficando um pouco agressivo. Entendi. E agora, compartilha aí na questão de cada um, né? No olhar, ele olha mais, fixa o olhar. Agora ele é outra criança. Que lindo, né? Ele já puxa o rosto da gente pra gente olhar pra ele. Agora é o contrário, ele que busca. Ele busca o olhar da gente. Aí a gente senta. Depois que a gente começou a entrar no imaginário dele, de ir atrás, de brincar com ele, brincar do jeito que ele sabe brincar, aí agora ele busca a gente pra brincar com ele. Antes ele brincava sozinho, agora ele busca a gente pra brincar com ele. E no caso, como ele falava não, ele produzia só uns sons, assim, né?
como você disse, uns Uns grunhidos. assim, né? Era. E agora ele já conseguiu falar alguma coisa? Agora ele tenta falar pula, fica ula, ele fala algumas letras do alfabeto e tá começando a falar alguns números. Olha, tão pouco tempo que você começou em abril, né? E agora que ele fez 3 aninhos. Foi. E em casa, a interação assim com vocês, com seu esposo? O meu esposo, toda vez que ele chega do serviço, ele senta com ele, aí a gente tem umas letrinhas, ele fica mostrando, falando, sempre mostrando. É repetição, né? Repetição, e ele faz. Eu acho que ele tem mais paciência do que eu, tem horas. E com isso ele tá conseguindo, a gente tá conseguindo desenvolver ele aos poucos, mas não tá nem tão pouco, porque de abril pra cá a gente já viu muito avanço. Porque assim, tem a questão de você desenvolver um filho autista que não tem atraso na fala, mas tem só dificuldades no comportamento, né? E também tem a diferença você desenvolver um filho autista que tem atraso na fala ou que seja não verbal. Então, o tempo de desenvolvimento dele vai precisar de um tempo um pouco maior do que a criança autista que fala. Mas, como uma das outras colegas lá da turma, que a Renata, né, o filho Anthony, fazia 2 anos de terapia para falar 10 palavras. Não bem completas, mais ou menos. Quanto em poucos meses, ali também, cerca de 3 meses, 6 meses, né? Que você tá aí com o Afonso, ele já consegue falar pula, essas letrinhas, falando números, né? E já quer chamar mamãe e papai. Ai, que gracinha. E os vídeos que você postou na comunidade dele indo atrás, dele chamando você. Ainda vou postar o vídeo que agora ele começou a comer sozinho, tá comendo sozinho. Não quer mais nem que eu pegue na colher. Quer ser independente. Graças a Deus, Senhor. Tá dando certo. Porque é o sonho nosso de mãe, que os nossos filhos vão se tornando independentes, não vão dependendo da gente. E agora, tudo isso, né, Lauana, veja só, é sem terapia. Porque você, na região que vocês moram, já pensou se você tivesse que se mudar para uma outra cidade? Muito provavelmente, seria possível vocês se mudarem assim tão fácil para mudar? Não. Envolve, né, o trabalho do seu esposo, envolve muitas outras coisas. Então, não é tão simples assim. E vocês mesmos conseguem ir trabalhando com ele, desenvolvendo ele. E outra coisa, em casa, nesse aconchego do lar, dentro do ambiente de você. Eu consegui, pra dizer que ele não foi nenhuma vez em fono, ele foi umas 2 vezes, porque aqui fono é uma vez no mês. Na primeira vez, a fono só conheceu. Na segunda vez, eu não vi aproveitamento de nada, porque primeiro que o menino já ficou estressado pela espera de entrar na sala. Aí, chega lá, a sala, como é no posto de saúde daqui, a sala não é apropriada, eles usam a sala do dentista. Mas ele ficou disperso. Ele não tava nem aí, ele não tava dando atenção pro que a fono tava mostrando, nada. Ele tava olhando a cadeira do dentista. Aí não adiantou de nada. Então, isso mesmo. Então, assim, conferindo, Lauana, que você pode compartilhar aqui com as mãezinhas que estão aqui com a gente, até alguma avó que tem a responsabilidade pelo neto, né? Pode compartilhar com elas sobre essa grande possibilidade, elas mesmas podem, né? Desenvolver. Então, poderia compartilhar algo com elas? Assim, de experiência própria. Muitas vezes a gente se sente incapaz, mas o método criar, ele é tão simples, ele abre, assim, os olhos da gente, assim, que a gente pode, apesar de não ter formação nenhuma, de ser uma coisa, assim, desconhecida, mas a gente é capaz, a gente consegue mudar a vida do nosso filho, sem precisar de estar com estresse de sair para terapia, de sair para fazer uma coisa, sem ser fora de casa, em casa mesmo a gente consegue. Basta ter paciência, o negócio é a paciência, a gente tem que ter paciência. E aí, sobre isso aí, a gente até depois eu posso falar num outro bate-papo, que tem o suporte, né, da terapia floral, onde ajuda as mães a trabalhar o equilíbrio emocional, porque precisa, né, paciência,
flexibilidade, a aceitação ali do autismo do filho, né? Também isso é preciso. De cara a gente fica... Porque assim, mãe sabe quando tem alguma coisa de diferente no filho. Eu já sentia que tinha no meu. Eu falava pro meu marido, tem uma coisa diferente aqui. Ele não queria aceitar, e aí eu falando, eu mostrando vídeo, internet, e aí até que a gente levou pro neuro. Eu fui pro neuro já sabendo que eu ia sair com um diagnóstico. Mas lá no fundo eu não queria. Lá no fundo eu não queria. Quando ele deu, eu saí aliviada, porque eu sabia o que era, e ao mesmo tempo perdida, totalmente perdida, porque é uma coisa nova. Assim, nem tão nova, porque eu já tenho uma sobrinha, mas só que assim, a gente nunca pensa que vai vir pra gente. Aí quando vem, a gente fica perdida. Aí eu me senti perdida, mas depois do criar, porque assim, eu procurei vários outros métodos, eu assistia várias outras aulas gratuitas que dão, né? Eu assisti ABA, eu assisti um outro que eu não lembro, mas eu achava tão complexo, tão assim, difícil da gente lidar com a criança, e o criar não, o criar é mais simples, o criar é no dia a dia, é uma coisa que no dia a dia a gente faz sem nem perceber. É isso, que foi assim que eu fui desenvolvendo o meu filho Henrique, com a Helena também. Foi no dia a dia, e eu fui entendendo que é no dia a dia que a gente vai ajudar os nossos filhos autistas a serem, por exemplo, independentes. O que eu quero para o Henrique agora? Agora o Henrique vai fazer 16 anos. Então, o que eu quero para o Henrique é que ele conclua os estudos dele, faça uma faculdade, que ele consiga ter um emprego, se ele quiser ter a opção de constituir família, né? Então, eu quero que ele viaje, então eu quero isso. Só que para eu chegar nisso, enquanto ele era pequenininho, ele ainda não era esse nível de desenvolvimento que ele poderia ter. Qual que era quando ele era pequeno? Ir ao banheiro sozinho, se alimentar sozinho, como o caso do Afonso, né? Escovar os dentes sozinho, tomar banho sozinho, se trocar sozinho, enfim. E aí vai, conforme a criança vai tendo mais idade, mudando a faixa etária, ela vai tendo condições de fazer habilidades mais complexas, né? Por exemplo, chegou o dia que eu confiei de deixar o Henrique ao mercado para mim, quando ele foi a primeira vez comprar algo para mim, foi numa loja. Então, né, teve todo o preparo para ele, para o local. E assim foi. Quando ele fez a primeira viagem de férias, de avião, sozinho, coração de mãe, como é que ficou? Mas ele conseguiu. Então, assim, são etapas no desenvolvimento. Só que tudo começa dentro de casa, coisa simples. Então, assim, não tem um curso de desenvolvimento, né, um profissional que vai desenvolver o seu filho. Não, é ali, porque ali no dia a dia a gente sabe do que o nosso filho gosta, do que ele não gosta, o que irrita ele, o que incomoda, o que deixa ele feliz, o que ele tem mais habilidade, mais facilidade, o que ele tem mais dificuldade, o que eu sei que vai ser uma provocação para ele, é melhor eu evitar. Então, de que outra forma que eu posso lidar com ele? A gente sabe. E por mais que em algum momento de estresse, de cansaço, você perca um pouco da paciência, tudo, mas o seu amor incondicional, não é? Toda e qualquer falta de paciência, os gritos que você der de vez em quando, isso acontece com todas as mães de autistas. No começo do desenvolvimento, o amor incondicional de mãe cobre tudo. Que profissional, por melhor que seja, não vai ter esse amor incondicional. Lauana, foi muito legal ouvir a sua história, assim, claro que resumida, né? Ficaria tempão aqui contando mais pra gente, mas já valeu muito mesmo, muito, muito obrigada. E que você continue tendo sucesso no desenvolvimento com a Fonite e posta na comunidade lá depois o vídeo dele comendo sozinho, que beleza. Muito, muito bom, muito legal. Tá joia, então. Muito obrigada. Eu que agradeço. Lauana, muito obrigada, então, por tirar um tempinho seu aí de mamãe, né, de tanta coisa para vir aqui compartilhar com a gente. Tá? Tá bom. Bom descanso. Beijinho na Afonso Henrique. Tá bom. Tá, até. Que legal, né, gente? Muito bacana. E olha só, que ainda falta a gente falar sobre comunicação, sobre independência do seu filho autista. Falei um pouquinho aqui, mas tem mais detalhes para explicar sobre isso.
interação social, desenvolvimento de atividades de autocuidado, como fazer o desfraude, ou conseguir o seu filho orientar como ele tomar banho sozinho, escovar dente sozinho, preparar o próprio lanche, porque se você tem um filho autista que é adolescente, por exemplo, você quer ver ele se desenvolver também, né? Então, aquele filho, aquela filha autista, mas que ele já consegue fazer muito por si mesmo, sem depender tanto de você. Que mais? O equilíbrio emocional. Vamos falar muito ainda sobre isso, sobre a terapia natural, sem medicações, sem efeitos colaterais. Vou falar sobre isso também. Muito obrigada por vocês tiverem um tempinho aí, do tempo tão corrido de mães autistas, autistas, para estar aqui comigo. Marilene, gostaria de saber como ajudar o meu neto a lidar com as frustrações. Quando a gente não dá o que ele quer, ele se joga no chão. Olha só, Marilene, primeira coisa, você precisa, e você vai conhecer sobre isso, você vai me ouvir muitas vezes falando sobre mundo imaginário. Você vai me ouvir muitas vezes falando sobre isso. Porque o seu neto autista, ele vive um mundo imaginário que não é a realidade sua ou da sua família. Então, tem uma forma de você entrar para cativar, e aí você vai explicando para ele, você vai aprender a direcionar o seu neto. Então, ao invés de, por exemplo, você dizer não, agora não, ou tipo, não pode, e ele se jogar no chão, ele tem uma crise nervosa, tem uma outra forma de você abordar o filho, explicando que não pode, que aquela hora não, tem um outro jeito, sem você usar a palavra não, mas aqui abaixo dos meus vídeos, se você der uma procuradinha, você vai encontrar vídeos onde eu estou explicando, dando dicas, orientações sobre como você dá direcionamentos, dá comandos ao seu netinho sem que ele tenha uma crise nervosa e se jogue no chão. Eu vou terminando aqui. Um beijo grande para vocês, uma ótima noite de descanso e nos falamos amanhã de novo.